Abra sua Bíblia no Salmo 27. É bom que daí você exercita as pernas, levantando, sentando e tal, e isso faz bem para a circulação. Salmo 27. Se alguém pertinho de você não tem a Bíblia, reparta de forma que todos possam ler, acompanhar a leitura. Diz assim o texto: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, da tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Ó Deus, nós te louvamos por nos reunirmos para te adorar. Que liberdade maravilhosa temos, Senhor, de poder cultuar o teu nome, adorar, glorificar, enaltecer a ti, cantar louvores a ti, Senhor, e agora também sermos alimentados pela tua palavra. Mas sabemos, ó Deus, que enquanto te adoramos, te glorificamos, enquanto cultuamos a ti, Senhor, com todas as correrias da semana e do cotidiano, corremos o risco de divagar em nossa atenção, em nossos pensamentos. Por isso pedimos que o Senhor unja a nossa mente de uma forma muito especial. E, Senhor, nossos pensamentos estejam centrados naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agora sim, podem assentar. Quando falamos sobre o medo, temos muito a falar. Quando falamos sobre o medo, existe muita coisa que pode ser explorada. Quando nós nascemos com dois tipos de medo apenas: medo de grande barulho ou medo de cair. Os dois medos inerentes na natureza humana. Mas ao longo da vida, vamos passando e vamos acumulando outros tantos tipos de medo. E alguém pesquisou dizendo que quando terminamos a vida, nós já teremos passado por pelo menos 3.000 a 4.000 tipos diferentes de medo. Existem catalogados pela psicologia muitos medos diferentes, aproximadamente 700 tipos de medo. Alguns são muito estranhos, como neofobia, que é o medo de coisas novas, ou sociofobia, que é o medo de aprender, ou então aracnofobia, medo de aranha, ou sociofobia, medo de gente por perto, ou então
agorafobia, medo de sair de casa, medo de lugar aberto, acrofobia, o medo de altura, e necrofobia, muito comum, o medo da morte, e assim por diante. Inúmeros tipos de medo, por eles nós passamos ao longo da vida. Agora, alguns medos são estigmatizantes, eles acabam fazendo parte da nossa vida e nos prejudicando. Quando vamos dar um passo à frente, nós somos segurados, acorrentados por estes medos. Alguns têm medo tal que a vida acaba sendo orientada pelo medo. As decisões acabam sendo prejudicadas pelo medo. O medo acaba influenciando até os relacionamentos. O medo acaba até influenciando a saúde. É importante salientar que existe uma dose de medo boa no ser humano, em todos nós. Nós precisamos tê-la, mas dentro desta dose. Por exemplo, o medo que nos impede de cruzar uma avenida movimentada de olhos fechados e sem olhar. Naturalmente, pelo medo do acidente, nós nos protegemos. Mas eu estou falando de outros tipos de medo que podem acorrentar e escravizar. Um exemplo disso que falo é que estamos há décadas depois do 11 de setembro de 2001, mas é fato que o comportamento do cidadão norte-americano mudou depois daquele atentado terrorista. Alguns chegam a dizer que o próprio comportamento do cidadão mudou. Por exemplo, cidadão norte-americano, por causa do medo, evita o avião, caminha mais rápido e de cabeça baixa, não conversa com estranhos, diminuiu o número de amigos, aumentou o nível de estresse, aumentou o nível de ansiedade, aumentaram as incidências de fobia patológica, aumentaram também as consultas a psiquiatras e psicólogos e assim por diante. Eu creio que os terroristas conseguiram fazer muito mais do que esperavam. Implantaram a cultura do medo. Eu faço uma pergunta a você, irmão, não precisa respondê-la a mim. Responda a você mesmo. Existe algum medo que está acorrentando você? Existe algum medo que está prendendo você? Existe algum medo que impede você de tomar decisões na vida? Se isso tem acontecido, eu te chamo a olhar comigo para este salmo que nós lemos, Salmo 27, que era o canto de guerra do exército de Judá. Este salmo era como o grito de guerra quando os soldados do exército saíam sob o comando dos generais, do rei, iam para o campo de batalha, eles iam cantando o Salmo 27. Nós não sabemos a melodia naturalmente, mas é exatamente esta letra. E a ideia era remeter todo medo a Deus, dizer para Deus que Ele é poderoso para dissipar todo medo, e iam para a batalha com confiança. E é neste contexto que o Salmo 27 se torna importantíssimo para mim, para você, ao longo da vida. Existem algumas atitudes que estão aqui neste salmo, composto por Davi, algumas atitudes que nos ensinam a combater o medo, que nos ajudam a dissipar o medo. Primeira dessas atitudes, tenha confiança. Veja comigo o versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Em outras palavras, mesmo que eu esteja no pior momento da guerra, e que eu esteja sozinho, e todo o exército do inimigo vindo na planície contra uma pessoa, a saber, contra mim,
ainda assim eu não perco a confiança em Deus. Ainda assim eu continuo confiando no Senhor Deus. Ainda assim eu me jogo nos braços de Deus. A confiança, essa palavra neste contexto é mais ou menos isso, você se jogar nos braços de Deus. Conta-se que numa determinada pequena cidade na América do Norte, um pai estava dirigindo pela cidade, ouvindo o rádio, e quando ele passava pela avenida ouvindo, de repente parou a programação, deu-se a notícia de que uma escola estava pegando fogo. E ele freou o carro, fez a volta rapidamente, correu para lá, porque seu filho estudava naquela escola. E ele chegou muito rápido, apavorado, porque ali estava seu menino. E entre os bombeiros chegando e as pessoas indo embora do local, ele conseguiu ouvir a voz, o pedido de socorro do menino no terceiro andar do predinho da escola, mas em meio à fumaça, já havia muita fumaça por lá. Ele enxergava o menino e o seu filho gritava por socorro. Um pai sabe muito bem qual é a voz do seu filho. E o pai correu para bem perto da parede e gritou: filho, se joga, filho, se lança daí, que eu estou aqui embaixo. E aí, por um segundo, ficou tudo quieto. O menino gritou: pai, mas eu não estou te vendo, não posso me jogar. E aí aquele pai continuou insistindo, dizendo: filho, mas eu estou vendo você. Então confie, você não está me vendo, apenas se jogue, que eu vou te segurar aqui embaixo. E o menino se jogou e se deu bem. Sabe, existem momentos da vida que Deus está dizendo para você, mesmo que você não esteja vendo o futuro, se jogue nos braços de Deus. Isso é confiança, e essa confiança dissipa o medo. Uma segunda atitude que devemos ter: cultive intimidade com Deus. Versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isso é intimidade com Deus, é viver Deus no cotidiano, é viver Deus no dia a dia, através da oração, através da Bíblia Sagrada, onde você vê os feitos de Deus, e você conhece a Deus, e você diz: esse Deus que fez milagres no passado pode fazer agora na minha vida. Esse Deus que fez proezas no passado pode fazer agora. Ele não mudou. E quando você conhece a Deus, a Bíblia diz: o povo que conhece o seu Deus esforça-se e faz proezas. Confie em Deus, mas também tenha intimidade com Deus. Versículo 4 e agora o versículo 8. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Quando você tiver medo, quando o medo estiver ameaçando, acorrentando, impedindo, não deixando você caminhar pela vida, tenha intimidade com Deus. Chame Deus na sua intimidade. Tenha comunhão com Deus. Terceira atitude: esconda-se no Senhor. Versículo 5, preste atenção em alguns lugares que ele cita neste versículo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. Guarda essa palavra, pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me ocultará. Guarde a palavra tabernáculo. Elevar-me-á sobre uma rocha. Não esqueça da rocha também. Um dos medos mais comuns que o ser humano tem é o medo do futuro, é o medo de alguma coisa ruim acontecer no futuro. Acontece que coisas boas e coisas ruins vão acontecer na nossa vida, já aconteceram no passado. Alguns talvez estejam enfrentando um momento ruim, outros enfrentando o melhor momento da vida, mas
A vida é feita de ganhos e perdas, isso é natural. Mas os judeus, especificamente, tinham um medo específico do futuro e chamavam este tempo ruim que poderia acontecer, ou vir, de dia do mal, ou dia da adversidade. E quando eles oravam, eles pediam a Deus: Senhor, livra-me do dia da adversidade. A palavra dia no hebraico também pode ser traduzida como tempo, um período de tempo de adversidades na vida, adversidades intensas, período de intempéries intensas. E Davi estava dizendo isso: no dia da adversidade, Deus me ocultará no seu pavilhão. No dia que as coisas não estiverem bem, Deus me esconde no seu pavilhão. O que era o pavilhão? Na guerra, e voltando à ideia desse salmo ser um salmo escrito para aqueles que estavam indo para a guerra, o pavilhão era uma casa móvel que era desmontável, e os soldados levavam esta casa para o centro do arraial, para a planície onde estava acontecendo a guerra, e montavam aquela casa. Enquanto a guerra decorria, enquanto as forças iam para o fronte, aquela casa estava bem protegida, porque durante a guerra o rei ficava lá, os generais ficavam lá, os estrategistas de guerra ficavam naquela casa. E acontece que acabava sendo aquela casa o lugar mais protegido durante a guerra. Durante a guerra ela era cercada, era cuidada dia e noite, de forma que um exército não deixava que a alma do seu exército, aquela casa, o pavilhão, fosse atingido, porque as autoridades estavam lá. E olhe que coisa, Deus dizendo, Davi dizendo: no dia da adversidade, no dia mau, no pior tempo da minha vida, Deus vai me chamar para dentro do pavilhão. Deus me chama para ficar com Ele no lugar mais seguro da guerra. Aleluia! Outro local que aparece aqui, versículo 5 ainda: no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Os judeus tinham uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, onde durante uma semana eles lembravam do que Deus fez durante o tempo de peregrinação, desde sair do Egito até chegar na terra prometida. Era uma semana para lembrar e agradecer a Deus pelo tempo de peregrinação em que Deus guardou o seu povo. Então, por ordem de Deus, cada família fazia uma cabana. Essa cabana era chamada de tabernáculo. A cabana tinha folha de palmeiras, tinha estacas de madeira, e a família dormia dentro desta cabana. Dormia ali durante uma semana. No último dia da festa, jogavam água sobre as cabanas, sobre os tabernáculos, chamados de sucá, e era uma forma de celebração daquilo que Deus fez guardando o seu povo. Mas é interessante que, ao longo desta uma semana, a família chamava uma outra família amiga, chamavam o melhor amigo ou a melhor família amiga para vir junto e almoçar e jantar e fazer as refeições naquela cabana. Então era uma semana também de muita comunhão. E é interessante que Davi está dizendo isso: no dia da adversidade, no pior dia da minha vida, Deus me chama para ter comunhão intensa com Ele. Deus me chama para a sucá, para a cabana, para o tabernáculo, para uma semana eu estar em comunhão com Deus. No dia da adversidade. E ele termina dizendo: elevar-me-á sobre uma rocha. A rocha tinha um significado enorme,
para os peregrinos do deserto. Alguém que estava cantando este salmo tinha a evidência notória da importância da rocha. Quando alguém saía de camelo, uma caravana, para cruzar o deserto, iam para outra cidade, outro país, mas caía a noite e o deserto era frio, o deserto à noite, temperatura caía, isso acontece até hoje, durante o dia um sol escaldante, mas chega o período da noite, eles procuravam, por questões de segurança, uma rocha, para dormir em cima da rocha, pensando que, por exemplo, uma serpente não chegaria lá em cima, pensando que se bandidos do deserto viessem de longe, de cima da rocha, eles podiam manter o controle visual. Um animal dificilmente subiria na rocha para pegá-los. Então a rocha era o sinal de proteção, era o símbolo, era emblemática para a proteção. Querido, quando estamos enfrentando o dia mau e não sabemos como será o futuro e olhamos para a vida com desconfiança, eu quero te dizer, não se preocupe, Deus está preparando o pavilhão, o tabernáculo e a rocha para mim e para você. Havia um cantor chamado Ira Stanfield, acompanhava o grande evangelista D.L. Moody, da cidade de Chicago. Moody pregava para multidões e Deus o usava tremendamente. E a cada final de pregação, Ira Stanfield compunha e cantava aquilo que ele compunha ao final das pregações. E era interessante, uma das canções que este cantor cantava, nela ele diz: nada sei sobre o futuro, mas Jesus me guiará. Pela tempestade forte vejo a luz dos altos céus. Nada temo do futuro, pois Jesus comigo está. Hoje sigo decidido, pois sou um filho seu. Muitas coisas não compreendo, o amanhã traz provação, mas um grande amigo tenho que segura a minha mão. Aleluia, a canção termina dizendo: nada sei sobre o futuro, mas Jesus me suprirá. Cada coisa que eu preciso, nada me faltará. Amanhã, se Deus chamar-me, pronto estou para atender a chamada do meu mestre e com ele lá viver. Esconda-se no Senhor. Quando o medo vier, você sabe, você tem o pavilhão, tem o tabernáculo e tem a rocha. Quarta atitude, continue a adorar. Veja o versículo 6. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, dando aquela ideia de que chegou no momento de guerra de corpo a corpo. E no seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo e cantarei e salmodiarei ao Senhor. A guerra está difícil, imagine essa cena. E alguém que está no meio da batalha está dizendo: eu oferecerei sacrifício de louvor a Deus. Eu vou cantar, eu vou adorar, eu vou orar, eu vou servir, enquanto a guerra está estourando. Ninguém de sã consciência pensaria em adorar no meio de um campo de batalha. Você vai pensar no mínimo em se proteger. E aqui o salmista está dizendo, Davi está dizendo, a batalha está acirrada, a guerra está vindo, mas eu vou adorar, eu não vou negligenciar a adoração. Todos nós cristãos não podemos perder este norte, que adoramos a Deus no dia bom, adoramos a Deus no dia ruim. Adoramos a Deus de manhã quando sabemos que as coisas não serão boas durante o dia. Continue a adorar a Deus. Continue a adorar a Deus nas adversidades. Continue a adorar a Deus nas enfermidades. Continue a adorar a Deus enquanto as coisas
ainda estão núbias na sua vida, continue a adorá-lo. Quando eu e você adoramos a Deus, Ele cuida do resto. Aleluia. Era dia 29 de novembro de 2011. Às 22 horas, estava eu em Marília, passando mal dos pulmões, não sabia da gravidade deste assunto, do que eu estava tendo. Fui para o hospital e no dia seguinte, dia 30 de novembro, estava lá, e a minha esposa Gislaine estava lá junto, estava alguns irmãos da igreja chegando, e eu imaginei, não deve ser alguma, não precisavam vir, talvez não seja alguma coisa tão grave. Mas aí o médico chegou ao meu lado e disse: Marcos, não pare de respirar, respire fundo e não durma, porque você está tendo embolia nos 2 pulmões. Então respire fundo e respire e não durma. Não durma, se você se entregar, desmaiar, depois a gente tem que entubar, vai ser pior. Então respire, respire. Aí ele colocou uma enfermeira sentada ao lado. A hora que eu começava a fechar os olhos de fraqueza, ela me acordava e dizia: respire, respire fundo. E aí naquele momento eu lembrei de cantar. E eu comecei a cantar, mesmo com a voz fraca, mesmo com a respiração não saindo. Cantava eu aquele hino: Tu és fiel, Senhor, meu Pai amado. E o tempo passou, eu me internaram, daí fui para a UTI, alguns dias de batalha pela vida, entre o piorar e o melhorar, e por fim Deus fez um milagre. Qualquer dia eu conto com detalhes tudo isso, mas é interessante que, passado todo esse tempo, alguém me perguntou: mas Marcos, você naquele momento não sentiu medo da morte, porque você estava cantando baixinho, mas cantava. Eu disse: bom, minha vida é para adorar a Deus. Se eu parasse de adorar a Deus aqui na terra naquele dia, eu continuaria adorando a Deus no céu. Então, eu e você não podemos parar de adorar a Deus, mesmo nos momentos difíceis da vida. Por vezes o inimigo quer roubar a sua adoração através do medo, da insegurança, do temor. Mais ou menos como aconteceu com Abraão, quando a Bíblia diz que ele estaria oferecendo sacrifício a Deus, lá no livro de Gênesis, e ele prepara o altar, prepara o sacrifício e corta os animais para o sacrifício. E diz a Bíblia que os urubus vieram do céu e começaram a sobrevoar o altar e comer as carnes do sacrifício. Então ele passou o dia todo ali enxotando as aves do céu, enxotando os urubus, as aves de rapina, para que a sua adoração não fosse prejudicada e subisse até o céu. Por vezes, Satanás coloca situações durante o dia que são verdadeiros urubus na sua vida, para que você deixe de adorar. Em nome de Jesus, enxote os urubus do seu altar de adoração e não tenha medo, continue a adorar. Quinta atitude: creia no amparo de Deus. Veja comigo agora os versículos 9 e 10. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Aqui ele está falando da acolhida que ele tem em meio ao medo do abandono, medo do desamparo. Sabe o que é o medo do abandono? É um medo muito comum entre a sociedade hoje em dia, e eu já explico isso. É um medo de perder alguém que você ama. Um dos medos mais comuns hoje em dia entre adolescentes, por exemplo, é um medo comum entre pessoas que são órfãs, ou filhos de casais divorciados, ou
pessoas que são deixadas pelo seu cônjuge e abandonadas, e o medo fica, o medo de ser deixado de novo, o medo de ser abandonado de novo, o medo de que a mesma história trágica se repita. E alguns sintomas fazem parte deste quadro. Por exemplo, a superficialidade nos relacionamentos, isto é, o medo de desenvolver relacionamentos duráveis, investir, a sabotagem de relacionamentos, o apego a relações doentias, a carência de garantias constantes de que o relacionamento vai dar certo. E não falo apenas de relacionamento conjugal ou de namoro, mas relacionamento de amizade, relacionamento de companheirismo, inseguranças, ciúmes intensos e assim por diante, por causa do medo do desamparo. E o salmista está deixando esta palavra neste salmo que trata sobre o medo, dizendo: ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, seria a maior expressão de abandono de alguém. Ele está dizendo: o Senhor me acolherá. Em Deus há cura para todos os medos, inclusive o medo do abandono, o medo do desamparo. Sexta atitude: mantenha o espírito otimista. Versículo 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Tem gente que vê a vida com pessimismo. E tem crente que vê a vida com pessimismo aqui e otimismo para o futuro, para quando Jesus vier. Eu não consigo entender isso dessa forma. O salmista está dizendo: eu vou ver a bondade de Deus ainda aqui nessa vida, na terra dos viventes. O mesmo Deus do passado é o Deus do presente, é o Deus do futuro. Ele está cuidando de cada detalhe e Ele cuida de tudo com bondade no seu amor. Então, querido irmão, querida irmã, você deve levantar a cabeça e dizer como salmista: eu ainda vou ver a bondade de Deus no meu trabalho, vou ver a bondade de Deus na minha família, vou ver a bondade de Deus na IPI de Chapadão do Sul, vou ver a bondade de Deus na nossa cidade, vou ver a bondade de Deus na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos. Eu ainda verei nesta vida expressões da bondade de Deus. Isso tira o medo. Quando você começa a ver a vida com esses olhos, você já fica sem medo com respeito ao que pode acontecer de tão negativo. Nós vivemos em tempos de pessimismo intenso. Alguém disse: medo é a derrota antecipada. Tem gente já enlaçado pelo medo e sendo derrotado. Não, comece a ver a bondade de Deus. Aqui o texto não está falando do céu, mas desta vida na terra dos viventes. Sétima e última postura, sétima atitude: encare a vida com esperança. O último versículo: espera, pois, pelo Senhor. Vamos juntos falar? Vamos lá, 1, 2 e... espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aqui está falando não da espera em termos de tempo, mas da esperança. Um teólogo chamado Moltmann, muito estudado por nós presbiterianos, diz o seguinte, que há uma diferença entre esperar e esperançar. Esperar tem a ver com um tempo, aguardando alguma coisa, aguardando algo acontecer. E você pode aguardar com pessimismo, aguardar com otimismo ou aguardar neutro. Apenas aguardar, esperar. Mas existe o esperançar, que tem a ver com esperança.
alimentar a esperança. E quando o salmista está dizendo isso, ele está se referindo ao Senhor como a fonte da sua esperança. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Poderíamos tranquilamente mudar o verbo aqui, dizendo: tenha esperança no Senhor. Tenha esperança, pois, no Senhor. Dizem que podemos ficar até 3 minutos sem respirar, até 3 dias sem beber água, até 40 dias sem comer, mas nenhum minuto sequer sem esperança. Alimente a sua esperança, ela ajuda a dissipar os seus medos.